Oi, turma, tudo bem com vocês? Sou o professor Paulo Henrique Porcena e vamos para a nossa aula de artes de hoje. Na aula de artes, nós vamos começar a conversar sobre colagem na artes visuais. Vamos lá? Bom, então, vamos entender primeiro que ao produzir artes visuais não existe só uma técnica. Não é apenas só desenhar, ou pintar, ou usar tinta. Para produzir uma arte visual, é só preciso ter imaginação, intenção e reflexão. E produzir algo em que a pessoa vai apreciar com sua visão, com o seu olhar, certo? E a colagem é uma dessas formas de se produzir arte visual, certo? Então a colagem ela é uma técnica que combina diversos materiais como papel, recortes de jornal ou tecidos colados sobre um suporte, que pode ser ou não uma tela. Tanto faz, não precisa ser especificamente uma tela, tá? Pode-se pegar esses materiais e ir juntando e fixando em uma parede, em um papel, em um outro tipo de papel, em uma tela, tá? Vai da vontade do artista. Para Henri Matisse, a colagem era como desenhar com tesouras. Então, você pegar pedaços, fragmentos de diversos tipos de materiais, juntá-los em uma forma organizada, planejada, em que vai formar uma obra que traga alguma reflexão, que traga alguma intenção para quem for observar, certo? A colagem, ela surgiu bem recente, não é tão antiga, mas ela vai surgir ali junto com o movimento do cubismo, do dadaísmo, que surge lá na Primeira Guerra Mundial, quando os artistas estavam tentando sair dos padrões. Os artistas sempre estão tentando sair de padrões, eles querem sempre inovar, eles querem sempre produzir suas obras da forma que eles desejam, da forma que eles sintam. Então, assim, eles produziam essas obras às vezes diferente, às vezes estranha ao nosso olhar, para poder sair do padrão, daquilo que a sociedade está acostumadinha a ver, né? Então, eles queriam produzir de formas diferentes. E naquela época, as pessoas valorizavam muito simetria, as coisas certinhas, pintar paisagem, pessoas bonitinhas, com técnicas regradinhas. Então, assim, essas novas técnicas, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, veio para ir contra esse tipo de arte, né? Para ir contra esse padrão que a sociedade colocou. E a colagem, então, surgiu aí dentro desse movimento como uma forma diferente de produzir arte, né? Então, sair da tinta, da tela, do pincel, dos desenhos, do lápis e usar o que quiser, o material que desejar para produzir uma obra de arte. Então, aí os artistas começaram a pegar jornais, cartas, papéis, papelão, materiais da natureza, folhas, galhos, madeira, para produzir as suas obras, certo? Vamos conhecer alguns artistas que ficaram famosos e importantes para esse tipo de produção, de obra. Então, o primeiro que eu trouxe é o Pablo Picasso, muito famoso. A maioria das pessoas conhecem o Pablo Picasso. E ele foi um artista cubista que trabalhou com a colagem, tá? Aqui você vai olhar, você parece que professor, é feito com pintura e com tudo. Não é só com pintura. Tem pintura aí, sim, mas você vai observar que as suas formas são totalmente pontiagudas, assimétricas, diferentes. Por quê? Porque ele pegou pedaços de papéis de diferentes formas e colou aí para depois pintar, tá? Ou pintou esses papéis separados e depois colou aí. Ou seja, ele não pintou uma tela só. Ele pegou pedaços, juntou e aí depois ele foi pintar, certo? Então é um tipo de colagem que o Pablo Picasso utilizou. Aqui é outra obra do Pablo Picasso, aqui ele já fez totalmente diferente. Então aqui ele já pegou papelão, pegou jornal, pegou outros tipos de papéis, outros materiais e para poder
formar um tipo de obra que nos parece ser uma guitarra, né? Dá pra gente ver mais ou menos, e com um fundo totalmente azul. Essa obra foi feita na época da Revolução Industrial, ou seja, as indústrias estavam tomando conta, a globalização e as tecnologias estavam tomando conta e estavam tomando o emprego de muitas pessoas, e as pessoas estavam saindo da zona rural e enchendo as cidades. Então, assim, essa obra traz uma reflexão desse momento. Ele quer desconstruir algo que a sociedade está padronizando. As pessoas viam as indústrias, as empresas que estavam chegando como algo precioso, e seguiam aquilo que os chefes mandavam, e as pessoas eram exploradas. Então ele traz esse tipo de desconstrução. Então ele construiu uma guitarra de uma forma diferente, né? De uma forma bem diferente daquilo que as pessoas acreditavam e conheciam como eram. No fundo dá pra gente ver uns traços, uns riscos que dá para lembrar que é uma fábrica, né? Que existiam em grandes quantidades nessa época da Revolução Industrial, certo? Outro artista muito famoso que utiliza colagem é o George Braque, tá? Aqui nessa obra a gente consegue ver que ele utilizou madeira, papéis, embalagens. Então, o que vale é você utilizar a sua imaginação para construir uma obra artística em que traga algum tipo de reflexão. E o Paulo Leonetti já é um artista contemporâneo da nossa época, brasileiro, lá de São Paulo. Também começou a utilizar essa expressão, né, esse tipo de produção como a colagem, e dá pra gente ver ele aqui produzindo no seu ateliê. Então já tem um quadro lá no fundo que ele utilizou colagem com revistas, com EVA, com outros materiais, e aqui embaixo ele está produzindo outra, pegando outros artistas. Ó, aquela ali é a Frida Kahlo, né? Então, outra artista colocando em sua tela, certo? Essa é outra obra de Paulo Leonetti, que dá pra gente ver que ele utilizou vários tipos de revistas, palavras. Olha, o cabelo do guitarrista é totalmente formado por palavras. Então, assim, totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver nas pinturas convencionais, né? E aí, agora é a sua vez. Então, você vai pegar o seu caderno de desenho, vai pegar a sua tesoura e procurar objetos, materiais que você quer para produzir a sua colagem, tá? Então você vai pegar revistas, jornais, papéis, folha, o que você achar que dá certo, tá? Eu não vou restringir, você vai usar a sua imaginação e você vai produzir a sua obra de arte com colagem, certo? E aí não esqueça de me mandar a foto para eu poder registrar o que você fez. E até nossa próxima aula.